Bom dia a todas e todos. Meu nome é Anne Brito e eu sou anfitriã do evento de hoje. Hoje damos continuidade ao minicurso Cooperação Jurídica Internacional. Em nome de toda a equipe do IDP Online, eu agradeço a presença de vocês na aula de hoje, em especialmente aos professores convidados, Vladimir Aras, Maria Rosa Guimarães Lola e ao coordenador desse minicurso, o professor Ricardo Saad. Como vocês devem ter sido avisados, essa aula está sendo gravada e será disponibilizada por meio de um link na plataforma Canvas Instructure. Nós não estamos registrando a presença, então o certificado ele vai ser obtido através de um questionário simples, com questões objetivas, que será disponibilizado ao final de todo o minicurso. E para obter esse certificado, basta acertar 60% das questões. Passemos a uma breve apresentação dos professores convidados de hoje. A professora Maria Rosa Guimarães Lola possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado sanduíche em Direito pela Universidade de Coimbra. É procuradora federal da Procuradoria-Geral Federal e é professora do Instituto Brasiliense de Direito Público. O professor Vladimir Aras é doutorando em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é professor da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Brasiliense de Direito Público, da Escola Superior do Ministério Público da União e da Escola Paulista de Direito. Integra o corpo de docentes da Academia Brasileira de Direito Constitucional, é membro do Ministério Público Federal desde 2003 e hoje no cargo de Procurador Regional da República. O tema do nosso encontro de hoje é Cooperação Internacional em Matéria de Transferência de Dados. Nosso evento deve durar cerca de 1h30 e, ao final, nós abriremos para perguntas. Então, sintam-se à vontade para enviar perguntas pelo chat. Pedimos a todos que mantenham os microfones desligados durante as exposições e aqueles que se sentirem confortáveis podem ligar as câmeras. Passo agora a palavra ao professor Ricardo Saad. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse mini curso de Cooperação Jurídica Internacional. Como nós falamos na aula passada, é um tema que ainda precisa ser muito explorado aí pela academia no Brasil. Eu tenho certeza que esse curso aí está ajudando um pouquinho a introduzir esse tema na discussão. Hoje nós teremos uma aula bastante interessante, que é a cooperação internacional em matéria de transferência de dados. Nós teremos, como já foi colocado pela Anne, a exposição de dois colegas que têm uma vasta experiência na questão da cooperação internacional. O Vladimir, mais uma vez, Vladimir Aras, que tem sido um frequente professor aí desse minicurso, já a terceira aula que ele vai dar hoje. E a primeira de duas aulas também da professora Maria Rosa, que, como eu falei, tem uma experiência muito grande nessa área de cooperação, tendo trabalhado com esse tema tanto quando foi do DRCI, chegando à função também de diretora, quanto na AGU e eventualmente até em outras situações. Então, sem maiores delongas, vamos passar já a palavra para o Vladimir para que ele faça a exposição, como foi colocado pela Anne. A ideia é que a gente tenha uma apresentação do Vladimir de aproximadamente 30 minutos, depois uma apresentação da Maria Rosa de aproximadamente 30 minutos e depois se abre para os questionamentos, como foi feito nas outras aulas. Então, a gente estimula a todos que façam perguntas e eu gosto muito que as perguntas sejam feitas de forma oral mesmo, assim. Às vezes a gente pega as perguntas no chat, vai respondendo, mas às vezes quando a pessoa, ela mesma se manifesta, ela talvez tenha uma oportunidade de colocar com mais exatidão aquele ponto que ela gostaria de ter algum comentário, algum esclarecimento. Então a gente estimula todos aí a fazerem perguntas quando acabar as apresentações, mas eu acho que tanto o Vladimir quanto a Maria Rosa também não se importam se eventualmente tiver algum questionamento durante a apresentação. Então, se eventualmente alguém tiver algum questionamento, só levanta a mãozinha, lá tem uma opção de levantar a mãozinha aí no chat, que daí a gente passa a palavra. Então, Vladimir, com você. Muito obrigado, Saad. Mais uma vez, obrigado pela apresentação e pelo convite estar aqui. Queria cumprimentar também a Anne Caroline, toda a equipe do IDP que organiza este curso. Queria fazer uma saudação
especial à minha amiga e colega Maria Rosa Lola, que divide esta aula comigo. Cumprimentar todos que aqui estão, saudar os nomes que já têm participado do curso em outras datas. Miguel, Musnich, Nelson, Lucas, Lidiane, todo o pessoal do Ministério da Justiça e da Procuradoria-Geral da República que aqui estão, a doutora Cláudia, Luísa, então uma série de amigos, ex-colegas de trabalho que estão aqui, que nos ajudam também a discutir o tema, como nós vimos nas edições anteriores deste curso, né? Hoje o tema é transferência internacional de dados e cooperação jurídica internacional. Vou pedir licença a todos para compartilhar a minha tela aqui, para a gente começar. Eu vou marcar meu tempo também, os 30 minutos que eu tenho. Espero que vocês já estejam vendo aí, pelo menos, parte da tela. Ana Caroline, estamos vendo a tela? Eu já perdi. Sim, professor. Ok. Estamos vendo a tela, sim. Então, muito bem. Gostaria de começar falando sobre transferência internacional de dados. Para minha tela travou aqui. Transferência internacional de dados e cooperação jurídica internacional. Esse é um tema muito importante, muito relevante para o momento em que se discute, ontem mesmo se discutiu, a data de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados introduz no direito brasileiro um novo direito, né? Ou reconhece um novo direito, o direito à autodeterminação informacional, que o compartilhamento ela parou. Tive um tilt aqui no PowerPoint. Vocês só estão me vendo, né? Isso, professor. O PowerPoint deu tilt. Agora complicou aqui, mas vou continuar então sem ele. O problema que eu dizia, na verdade não é um problema, um reconhecimento da existência de um novo direito, o direito à autodeterminação informacional. É um direito que, no contexto europeu, já vinha sendo reconhecido ou afirmado desde, pelo menos, os debates iniciados nos anos 80 pelo Conselho da Europa, quando instituiu o primeiro regulamento global sobre a proteção internacional de dados, sobre o tratamento de dados, que foi a Convenção do Conselho da Europa de 1981. Né? A partir desse momento, uma série de outras iniciativas, tanto no contexto mesmo europeu, mas de outra organização, a União Europeia, também foram sendo adotadas para consolidar essa ideia de que as pessoas tinham direito à proteção de seus dados pessoais, e esse direito deveria ser reconhecido pelos Estados e protegido pelos Estados, notadamente quando se tem em mira as necessárias intromissões que o Estado e que muitas vezes também as pessoas jurídicas devem fazer em torno da questão, né? Porque dados sobre identificação, dados cadastrais, sobre a identificação do indivíduo, sobre a sua filiação, sobre a sua identificação pessoal, Registro Nacional de Identificação, sobre o seu tipo sanguíneo, ou sobre sua religião, ou sobre suas afiliações, esses dados podem ser, em algumas circunstâncias, necessários para o relacionamento desse mesmo indivíduo com outras pessoas, e outras vezes esses dados serão também tratados pelo poder público, diretamente pelo poder público. Ou seja, uma ideia de que dados relacionados à personalidade do indivíduo, da pessoa humana, serão colhidos, serão coletados por pessoas jurídicas de direito público e por pessoas jurídicas de direito privado, e esses dados merecerão maior ou menor proteção, dependendo da qualidade da classificação desses dados. Dados que se vinculem a certos aspectos da vida privada deverão ter uma proteção maior, e outros dados que, embora relativos à personalidade ou capazes de identificar aquele indivíduo e alguns aspectos dessa sua personalidade, são
mais facilmente transmissíveis e coletáveis e armazenáveis, porque não expõem tanto a alguns aspectos substanciais da vida privada deste indivíduo. Então, é nesse contexto que se coloca o problema da cooperação jurídica internacional, porque quando nós tratamos de cooperação jurídica internacional, nós estamos cuidando, evidentemente, de situações nas quais os dados de certos indivíduos que atuam no processo ou que são alvo do processo... O PowerPoint voltou para a tela, tá? Eu estou tentando voltar com ele agora. Os dados desses indivíduos que tentam, ou melhor, que são chamados a atuar no processo, ou que são vinculados ao processo como testemunhas ou como vítimas, ou porque são réus da persecução criminal, são alvos da persecução criminal, também precisam ter seus dados coletados e, de algum modo, compartilhados dentro dessas agências estatais. Estamos vendo aí a discussão agora no âmbito da Lava Jato, do compartilhamento de dados dentro do próprio Ministério Público. Esse compartilhamento de dados também existe entre agências estatais e haverá compartilhamento de dados internacionalmente. Então, esse é o aspecto da gente pensar a transferência internacional de dados e as regras de proteção de dados no âmbito dessa transferência internacional de dados, que poderá ser para fins privados, para fins gerenciais corporativos de atividades de uma empresa como o Facebook, que atua no mundo inteiro, ou como o Google, que atua também no mundo inteiro, ou empresas de educação, que podem ser multinacionais, ou empresas de telefonia, que também podem ser multinacionais, ou empresas de saúde, que também podem ser multinacionais. Então, ainda que não sejam multinacionais, haverá situações em que dados pessoais serão colhidos em um país e transferidos para outro, como, por exemplo, na questão do transporte ou do turismo. Quando nós fazemos uma viagem, nossos dados são coletados e transmitidos entre países distintos, quando nós nos registramos no hotel ou fazemos uma reserva, ou compramos um bilhete aéreo numa companhia internacional, e esses dados, naturalmente, quando são coletados pela companhia aérea aqui, serão compartilhados depois com outras companhias aéreas, eventualmente, se houver conexões, com as agências estatais de controle, alfandegário ou controle migratório, e muitas vezes também com a polícia, é um dos aspectos relevantes aqui. Então, há uma interação entre a transferência internacional de dados para a operação da sociedade regular, que não atua na clandestinidade, que não comete crimes, e, evidentemente, haverá também necessidade de garantir um fluxo desses dados e a proteção adequada desses dados, a partir de uma ideia de proteção à vida privada e privacidade, mas também de garantia de que os dados coletados do indivíduo não serão tratados para uma finalidade para a qual não foram recolhidos. Isso é uma coisa importante. E segundo, garantir que esses indivíduos tenham direito a conhecer esses dados, os titulares dos dados, conhecê-los, nas mãos de quem os detenha, quem os controle, quem os armazene, terão direito de retificá-los, se for o caso, terão direito de acrescer informações a eles ou suprimir informações, e terão também o direito, eventualmente, dependendo das circunstâncias, de suprimir esses dados, deletá-los. Então, tudo isso se conecta com a ideia de persecução criminal ou também no ambiente civil, no qual os dados também circularão internacionalmente, se nós pensarmos no que vocês viram, não sei se já viram, Said, ou se vão ver ainda, da cooperação jurídica em matéria civil, por exemplo, para os aspectos de alimentos internacionais. Então, imaginem uma situação de nós sabermos por que nós devemos saber quanto ganha um determinado indivíduo. Existem vários motivos pelos quais o Estado tem de saber quanto ganha um determinado indivíduo. Por exemplo, para a criminalidade em geral, para discernir se houve algum tipo de acréscimo patrimonial resultante de crime, para a atuação judicial comum do Estado nas matérias de família, quando se trate de saber qual é o aporte financeiro que aquela pessoa tem para suportar o pagamento de uma pensão alimentícia. Se nós colocarmos essa questão no plano internacional, lembraremos que existem duas convenções que tratam da transferência, ou melhor,
da cooperação jurídica para fins de alimentos, de prestação de alimentos no exterior. Uma convenção das Nações Unidas de 1956 e outra convenção da Haia, e ambas são relacionadas à prestação de alimentos no exterior. Essas convenções, elas exigirão que os Estados partes, na sua atividade judicial, processual e administrativa, coletem dados daqueles indivíduos que são os alimentantes. Coletem os dados de filiação, endereço, dados bancários, para que esses pagamentos transnacionalmente sejam feitos, né? Então, isso na cooperação internacional é evidente. E daí que no cenário da atual globalização é cada vez mais necessária a circulação de dados para essas perspectivas todas, né? Para a comunicação, para os serviços, para o transporte de mercadorias. Quando você compra algo na Amazon, quando nós mandamos dinheiro para um parente ou recebemos o dinheiro do exterior, quando nós fazemos uma ligação telefônica internacional, etc. Quando vamos trabalhar fora, etc. E aí surgem uma série de problemas relacionados às transferências internacionais de dados, porque a diversidade de jurisdições é um novelo, a falta de marcos regulatórios em alguns países, vejam só, o Brasil só terá um marco regulatório adequado ano que vem, quando entrar em vigor a LGPD, embora nós tenhamos o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Interceptação Telefônica, a Lei de Colaboração Premiada, Crime Organizado, uma série de leis que tratam de proteção de dados, né, indiretamente ou diretamente. O fato é que há um emaranhado de tópicos legislativos e que tornam muito difícil a nossa aplicação e, em alguns países, sequer a isto. A falta de uniformidade desses marcos, e mesmo quando existem as leis, eles podem não ser implementados, e quando são implementados, esses marcos podem ser construídos equivocadamente ou com erros, como muitos já denunciam que há no direito brasileiro de proteção de dados, e também a falta de compliance adequada dos sujeitos que são regulados, dos controladores, de quem armazena e de quem trata, coleta esses mesmos dados, né? E, por fim, o problema judiciário sobre a interpretação dos marcos normativos, da legislação a ser interpretada pelos operadores, pela Agência Nacional de Proteção de Dados e, claro, pelos stakeholders, inclusive pelo Poder Judiciário. Então, quando a gente pensa em dados, a gente tem que pensar em poder, né? E, quando se pensa em poder, qual desses dois seria mais poderoso? Putin ou Trump? Ou não seria nenhum dos dois? Seria este rapaz, né? Então, temos que pensar nessa perspectiva de quem tem dados e o que podemos fazer com eles e se esses usos são legítimos. E eu fiz esse quadro aqui para tentar fazer uma diferença entre as leis de proteção à privacidade e as leis de proteção de dados. Porque, como eu disse no começo, houve a construção, a partir de 1981, e já agora, em 2016, com o GDPR europeu e com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo antes da sua vigência, o Supremo Tribunal Federal já tem se manifestado pelo reconhecimento do direito à autodeterminação informacional. Então, o que nos leva a isto? Isso nos leva a pensar que há uma diferença entre privacidade, direito à vida privada e leis de privacidade, e as leis de proteção de dados, né? O direito à privacidade como algo e o direito à proteção de dados como outro direito. E aí as leis de privacidade, a gente poderia encará-las como algo que tem foco no indivíduo e somente nele. Inclusive protegerá esferas da vida privada, da personalidade desse indivíduo, que não são tratáveis, que não devem ser tratáveis, e que são protegidas por uma série de camadas normativas, inclusive, de proteção, que tem em vista a inviolabilidade da consciência, a inviolabilidade dos pensamentos desse indivíduo, uma série de questões sobre isso. E a gente pode pensar, por exemplo, na inviolabilidade domiciliar como uma lei de privacidade, não como uma lei de propriedade. Se vocês olharem para as leis de proteção do domicílio, o que é que se protege quando se diz que o lar é o asilo inviolável do indivíduo? É a propriedade? Não, porque muitas vezes nós não somos proprietários daquele lugar que é a nossa casa. Nós temos a posse ou temos algum outro tipo de relação com aquele imóvel que não é propriedade, uma locação, né? O que se protege, então, substancialmente, com a inviolabilidade domiciliar, é a privacidade, né?
é aquilo que aquela pessoa é com ela mesma, consigo mesma. Já as leis de proteção de dados têm um outro viés. O viés qual é? O foco. O foco é permitir que haja as relações sociais, que as relações econômicas e sociais se concretizem de forma adequada. E, para isso, é preciso que dados pessoais, certos dados pessoais, sejam colhidos, tratados e transferidos de um país ao outro, muitas vezes, e compartilhados. Então, as leis de proteção de dados dizem respeito a esse fluxo, a esse livre fluxo de informações sobre fulano ou sobre Beltrano, que devem ser livremente circuláveis, a fim de que essas relações sociais, econômicas, culturais, científicas, religiosas, de toda ordem, possam se concretizar. Então, quando nós pensamos nesta perspectiva, no plano da cooperação internacional ou na transferência internacional de dados, nós temos que pensar no país A e no país B, e esse gráfico lhes ajudará a entender a equação. A equação é de que no país A nós temos esses dados, e esses dados precisam ser transferidos ao país B. Se no país A o nível de proteção é um mais, como vocês veem aí, um mais, e no país B a proteção é de 2 mais, esse fluxo pode acontecer. Então, a transferência internacional de dados responderá a essa realidade com um livre fluxo, dado que no país B há um nível adequado, mais do que adequado, à luz do país A, para a proteção, porque no país B se protege mais do que o mínimo, que é o do país A. Muito bem. Uma outra situação seria esta, em que no país A a proteção é mais, e no país B também é mais. Então, mesmo nível de proteção, isso permitiria o livre fluxo dos dados entre o país A e o país B. Porém, se nós tivermos o nível de proteção A mais no país A e no país B esse nível de proteção for menos 1, o que acontecerá será uma barreira. Notem aí que nós não temos um fluxo, nós temos uma barreira entre os dados e a jurisdição B, porque neste caso a proteção é inadequada e, portanto, os dados não podem ser transferidos, transmitidos, não podem ser passados à custódia ou ao controle dos sujeitos obrigados, sejam pessoas jurídicas ou pessoas estatais, pessoas jurídicas de direito público ou privado, no país B. Certo? Esse é o esquema padrão para que nós possamos compreender o que vem a ser a proteção adequada na transferência internacional de dados. Então, notem agora nesse outro gráfico, 3 países. Esses 3 países poderão compartilhar dados naquele espaço adequado de proteção, naquele ambiente em que as suas ordens jurídicas se encontram, ou seja, naquele espaço uniforme, naquele espaço harmônico em que aquelas informações que foram coletadas para uma finalidade só serão, tanto no país C quanto no país B, utilizadas para essa mesma finalidade. Aquele nível de proteção contra vazamentos que há no país A também existe no país B e no país C. Também existe no país B e C, pelo menos no mínimo que é assegurado no país A. Então, essa ideia é muito importante para que nós consigamos facilitar o fluxo internacional de dados, repito, tanto para a atividade econômica regular, quanto para a atividade de persecução criminal, porque uma coisa impactará na outra. Uma vez que nós não tenhamos esse nível de proteção adequado no país B, e esse país B será o Brasil, nós não receberemos do país A, que seja a Argentina ou a Áustria, dados pessoais que tenham sido lá coletados de acordo com a Lei Argentina de Proteção de Dados ou na Áustria com a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que é o GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Né? Então, aqui esse quadro procura retratar o marco normativo internacional que regula essa temática nos 2 campos, no campo da cooperação internacional e no campo da transferência internacional de dados. Então, comecemos com a Convenção da OCDE de 1981, aquela que eu referi lá no início. É o primeiro tratado internacional sobre o tema, constrói a lógica cooperativa internacional nos países da Europa e depois se amplia para outros países. A Convenção 181 do COI, que complementa a Convenção de 81. A Convenção de Budapeste, essencial, inclusive, para a cooperação jurídica internacional em matéria de busca probatória de evidência, de provas,
digitais no exterior, provas de crimes cometidos na internet ou nas redes informáticas, ou a prova de crimes comuns que sejam guardadas em meio digital. O Brasil está em processo de adesão à Convenção de Budapeste e tem algumas regras sobre acesso a dados transnacionalmente ali. As diretivas 679 e 680 da União Europeia, sendo que a 679 é o GDPR e a 680 é a lei europeia, a diretiva europeia, que deve ser transposta para o direito interno dos países, que regula a matéria penal na proteção de dados, ou seja, existe uma lei geral de proteção de dados e uma lei geral de proteção de dados no âmbito criminal, na atuação da polícia, da segurança pública e do Judiciário e do Ministério Público na persecução criminal. O Brasil não tem ainda nada parecido. Existe uma comissão constituída pela Câmara dos Deputados, pelo presidente Rodrigo Maia, para que isso venha acontecer. Essa comissão é presidida pelo professor aqui do IDP, Nefi Cordeiro, que é ministro da STJ, e tem várias pessoas que integram. Eu estou nessa comissão também, para que a gente possa, em breve, ter um anteprojeto de lei sobre essa temática no Brasil. A Convenção Europeia de 1950, claro, como proteção de direitos humanos, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia do 2000, que prevê essa separação muito claramente. A soft law relacionada a isso, são vários regulamentos, diretrizes sobre essa perspectiva. A Constituição da Interpol, que é o ato constitutivo da Interpol, que terá muita importância nessa temática aqui, porque, infelizmente, a gente não tem tempo para falar da Constituição da Interpol, mas a Organização Internacional de Polícia Criminal, que fará 100 anos agora, em 2023, é uma entidade que tem um marco normativo muito firme para a proteção de dados pessoais, sobretudo porque a Interpol tem aqueles sistemas de difusões das notices, verde, vermelha, azul, amarela, chamada branca, que não é conhecida por esse nome, e a preta, que também não é conhecida por esse nome. Mas são essas difusões que acabam sendo veículos para a transferência de dados, especialmente de foragidos, pessoas desaparecidas, né? Pessoas de especial interesse na investigação criminal. Então, a Interpol tem todo um regime no seu quartel-general em Lyon para a proteção desses dados. Existe um outro tratado agora muito importante para o Brasil relacionado a isso, a cooperação policial, como é o Tratado da Interpol, que é o acordo do Brasil com a Europol. E o professor Saad pode falar muito mais sobre isso do que eu, mas esse tratado Brasil-Europol, um acordo do Brasil, do Estado brasileiro com o Serviço de Polícia Europeu, permite agora que nós tenhamos um oficial de ligação lá, e esse oficial de ligação é o professor Saad. Nós poderemos, então, a Polícia Federal do Brasil poderá ter acesso a informações mais profundas, né, do Serviço Europeu de Polícia, da Europol, nessas atividades entre a Polícia Federal e as polícias europeias, mas isso ainda não é o plano suficiente, porque nós ainda não temos uma lei geral de proteção de dados que assegure um nível de proteção adequado igual ao GDPR. Então, no futuro, talvez, imagino que essa era uma das preocupações de Saad lá, será aprofundar essa lógica protetiva para que a cooperação policial Europol-PF no Brasil possa se fazer na ideia de livre fluxo adequado de informações para fins de segurança pública e persecução criminal. Existem outros tratados, alguns que estão em gestação, que lidam com essa temática, por exemplo, o futuro tratado constitutivo da Ameripol, que será a Comunidade de Polícia das Américas. Já existe, funciona em Bogotá, né? Mas ainda não é uma organização internacional como a Europol e a Interpol. Muito bem, então vejam que essa convenção de 1981 é uma convenção muito importante porque ela está aberta para outros países. Notem aqui que alguns países não europeus já são integrantes do espaço jurídico da Convenção 181 e alguns também da Convenção 108, né? 108 e 181 são vinculadas, então para ser parte da 181 tem que ser parte da 108. E esse é o caso da Argentina, e eu chamo atenção também para o Uruguai. Né? Argentina e Uruguai, por que eu chamo atenção para esses dois? Razões óbvias. Ambos são integrantes do Mercosul, como nós, e, no entanto, já estão mais avançados do que o Brasil
nessa temática, não só nessa temática, notem, tá? Infelizmente, o Brasil é muito cioso da sua potência econômica, de seu avanço, etc. Mas quando nós olhamos para os nossos vizinhos, nós estamos atrasados em vários quesitos. Mesmo quando olhamos para o Paraguai, para o Uruguai e para a Argentina, estamos atrasados em vários quesitos. E só para citar um, Código de Processo Penal acusatório, que não temos ainda, e já deveríamos tê-lo desde 1988, quando veio a Constituição. Aqui um outro item, que é a regulação de dados. A Argentina e o Uruguai já têm uma legislação tão adequada que foram admitidos como partes da Convenção do COI, e isso favorece a economia, favorece o fluxo econômico, as operações econômicas entre essas nações e o ambiente da União Europeia. Então, quando a gente olha tentando ligar os temas, a gente tem de lançar os olhos, por exemplo, a Comissão da Interpol, como eu disse. Notem aqui no artigo 2º, né, dá para falar rapidamente sobre isso. Essa Constituição é de 1956, embora a Interpol seja de 23. Aí é uma ideia de coleta de dados para fins de polícia, cooperação policial internacional ou para outro fim legítimo, né, com respeito aos direitos básicos dos indivíduos. Então, há um reconhecimento claro da necessidade de assegurar direitos, respeitar direitos no trabalho da Interpol, né? Especialmente nas regras de processamento de informação para fins de cooperação policial internacional, que é um documento de 2006, e vocês veem aí esse documento, né? Então, nós teríamos, por exemplo, que considerar o direito à intimidade, o direito à segurança pública e a presunção de inocência, nesse contexto, né? E também no contexto das notices, como eu já disse, essas difusões que tem esta finalidade aqui, prevista nesse artigo 3º, né, das regras de processamento, que servem para prevenir ou para facilitar a investigação e a persecução criminal de crimes comuns, não crimes políticos. E aí, tanto para localizar pessoas desaparecidas, como para localizar vítimas ou testemunhas. Estou lendo aí esses itens 1 a 8, né? Identificar um corpo, um cadáver, né? Cadáveres que não têm identificação são identificados por essa forma. Localização e identificação de objetos, inclusive obras de arte, por exemplo, né? E descrever modus operandi de certos indivíduos, uma série de atividades interessantes para a atuação policial. E aí estão as difusões, estou passando correndo aqui porque o tempo já está acabando, também o artigo 4º prevê, agora o artigo 4º já da Europol, né? O ambiente da Europol é semelhante ao ambiente Interpol, no que diz a proteção de dados, né? Então, o modelo europeu surge lá com aquele tratado de 81, se aperfeiçoou em 95 com essa diretiva número 46, a diretiva 46, que foi substituída pelo GDPR de 2016. E aí agora existe um regulamento, que é esse regulamento 1727 de 2018, que trata do processamento de informações pelas entidades europeias, entre elas a Eurojust e a Europol, né, que são muito importantes para a cooperação jurídica internacional. Então, aqui na Eurojust, vocês verão que essas regras de processamento, as de 2005 e as mais atualizadas, elas sempre têm um foco, vejam a partir do artigo 4, no direito à privacidade e na proteção de dados. Direito à privacidade, não só ele, mas também o direito à proteção de dados, né? E isso nos leva a pensar na principiologia que se aplica a este ambiente cooperativo, especialmente policial, que o foco é muito forte na cooperação policial, a ideia de transferência internacional de dados, embora seja também interessante para a cooperação jurídica. Mas na cooperação policial, esse fluxo é muito grande, porque também incorpora a transferência de dados para fins migratórios. Vocês vão lembrar que nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, houve uma série de restrições de ingresso no território brasileiro de pessoas, turistas, que vinham aqui teoricamente para ver jogos ou participar das disputas olímpicas ou assisti-las, né? E essas restrições de acesso eram aplicadas pela Polícia Federal no aeroporto ainda, né? Como negativa de entrada ou depois mesmo deportação. Repatriação ali do aeroporto para lá.
Por quê? Porque muitos desses indivíduos tinham sido apontados nos seus países de origem como pessoas de, vou dizer assim, especial atenção. Não eram indivíduos que estavam procurados para serem presos por uma difusão vermelha, mas indivíduos, por exemplo, que constavam na lista de pedófilos, como há muitas nos Estados Unidos pela aplicação das chamadas Megan's Law, que são leis de registro público de criminosos sexuais, de predadores sexuais, né? Então, quando esse indivíduo chega no Brasil, se ele estiver, por exemplo, numa difusão da Interpol como pessoa de especial interesse, ou se a polícia estrangeira disser, esse cara é um hooligan, ou ele é um barra brava, como se diz na Argentina, é um torcedor encrenqueiro, inglês ou argentino, a polícia pode recusar o ingresso dele. Então, notem que a atuação policial sobre dados de indivíduos para atividade migratória, Said depois pode fazer algumas observações sobre isso, seriam interessantes, eu acho, e também a atuação policial e a atuação do Ministério Público e da polícia na atividade persecutória em si mesmo, né? Então, daí, e meu tempo acabou, eu diria que nós precisamos compreender bem esse mecanismo para que seja possível assegurar essa circulação internacional de dados com a proteção internacional desses direitos, proteção igual conferida aqui e acolá, para que nós não caiamos numa situação que depois, se tiver tempo eu vou comentar, que são essas situações que aparecem nesse slide agora, que são as situações que levam à restrição da circulação desses dados no foco da persecução criminal. E eu estou me referindo agora tanto ao esquema que existia entre os Estados Unidos e a União Europeia, chamado Safe Harbor, que foi derrubado, e o segundo esquema que foi construído no seu lugar, o esquema Privacy Shield, o escudo da privacidade, que também foi derrubado este ano por uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, dizendo isso, eu agradeço a todos e devolvo a palavra para a Saad. Bom, Vladimir, mais uma vez, obrigado pela sua apresentação, mais uma vez demonstrando conhecer a fundo o tema, fazendo parte, inclusive, da comissão aí no Congresso que discute a questão. Só fazer uma colocação rápida antes de passar a palavra a Maria Rosa, em relação à questão que você falou da Europol. De fato, como eu sou o primeiro oficial de ligação do Brasil na Europol, eu fiz uma pesquisa do histórico, né, de como foi feita essa negociação entre Brasil e Europol, para que o Brasil pudesse fazer parte da Europol. E, de fato, a questão da proteção de dados pessoais aqui no Brasil sempre foi vista pela Europol como deficiente, na verdade, pela União Europeia como deficiente. Então, a negociação para que o Brasil pudesse participar da Europol, ela foi muito difícil nesse ponto. Inclusive, em um primeiro momento, é possível que a troca de informações, em especial relativas à questão de dados pessoais, não seja tão facilitada por essa deficiência que o Brasil ainda tem. A gente sabe que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que entraria em vigência agora no dia 14 de agosto, passou para o início do ano que vem. A partir de então, acredita-se que haverá uma facilidade maior nessa troca de informações. Porém, nesse momento, certamente teremos alguma dificuldade, e volto a dizer, foi um dos pontos que dificultou a negociação no passado para que o Brasil pudesse fazer parte da Europol. E sei que esse também é um dos pontos que está em discussão quando se fala na adesão do Brasil à Eurojust. Eu sei que também é uma das questões que a Eurojust tem colocado, como é a proteção de dados pessoais no Brasil, como nós podemos garantir que os dados pessoais, as informações sobre dados pessoais eventualmente trocados, como nós podemos saber que eles terão a devida proteção no Brasil. Então, é só uma colocação rápida que foi, como você citou aí em relação à Europol, só para fazer esse esclarecimento. Então, eu vou passar a palavra agora para a Maria Rosa, daí no final, na última meia hora, nós teremos oportunidade de voltar a esse assunto e outros assuntos que eventualmente possam ser discutidos. Maria Rosa. Obrigada, Saad. Em primeiro lugar, eu também queria dar bom dia a todos e agradecer o convite.
De fato, talvez não fique claro para todo mundo a alegria pessoal que é estar aqui com dois colegas muito queridos, com quem já trabalhei bastante. São pessoas que eu acho que são entre as maiores entendedoras de cooperação jurídica internacional do país, sem nenhum exagero. Porque compreendem tanto na teoria como na prática, né? São professores, mas atuam na prática. E o exercício da cooperação jurídica internacional dá todo um novo vigor ao questionamento acadêmico. Porque às vezes a gente fica tergiversando sobre classificações, conceitos muito abstratos, e só a prática demonstra para a gente qual é o real problema. E, enfim, não conheço ninguém que tenha mais prática do que esses dois aqui. Então, muito obrigada pelo convite, professor Saad. Parabéns, está sendo um sucesso esse seminário e vou aqui louvar também a iniciativa de gravar os seminários para que os alunos possam ter acesso a eles. Bom, a partir da excelente apresentação do professor Vladimir, me cabe agora falar um pouquinho sobre a instrumentalização da cooperação jurídica internacional para a transferência internacional de dados aqui no Brasil. Como o professor Vladimir apontou, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor. O que não quer dizer que nós não façamos hoje, não exercitamos a transferência internacional de dados. Tanto é assim que nós já temos, inclusive, uma ADC no STF, né, questionando o modo como o Brasil faz a transferência internacional de dados. Então, deixa eu exemplificar um pouco. Qual é o nosso quadro normativo hoje? Para a cooperação jurídica internacional, de modo geral, em matéria penal, como vocês já devem ter visto na aula do professor Vladimir e do professor Saad, do professor Antenor, se não me engano, vocês já conhecem os instrumentos de cooperação jurídica internacional, né? A transferência, a comunicação entre órgãos de investigação, transferência de provas, todo esse exercício de cooperação jurídica internacional se faz por meio dos instrumentos que são a carta rogatória, auxílio direto, basicamente para transferência de provas e de informações aqui, lastreados em acordos internacionais ou em promessas de reciprocidade. Mas, concretamente, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já tinha, para o exercício dessa cooperação, os acordos bilaterais em cooperação em matéria penal. Alguns indicam que a gente já tinha o Marco Civil da Internet, essa é uma polêmica que eu acho que a gente devia tratar. E agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados também estabelecendo o rito da cooperação jurídica internacional. Vamos lá, então. Como é que se opera essa transferência internacional via cooperação jurídica internacional? Como o professor Vladimir apontou, às vezes você pode ter informações, dados pessoais, informações, inclusive, de rendimentos de um cidadão que importem a uma investigação civil aqui de alimentos, esses dados estejam no exterior. É possível que esses dados estejam no exterior e que sejam necessários aqui para a cooperação no Brasil. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa em cooperação jurídica internacional para transferência de dados é: esses dados realmente estão no exterior? Essa pode parecer uma pergunta tola, mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda a lógica processual, toda a lógica da cooperação jurídica internacional é baseada nos conceitos clássicos de direito internacional, fundados na ideia de território físico, elemento físico. Então, enfim, quando o professor Vladimir diz de reconhecimento de corpo, né, de cadáver, está claro para nós que existe uma materialidade palpável. Quando a gente fala em território, também está claro para a gente que o território é, né, material, ele está materializado, a jurisdição,
encontra limitação ali no território que a gente sabe onde começa e onde termina. Ou, né, ou mais ou menos. Mas quando a gente começa a falar de transferência de dados, quando a gente começa a falar de dados, a gente, na verdade, tem que pensar numa outra lógica. Tem que pensar numa lógica que não é material, não é física, vamos dizer assim. A própria ideia de transferência de dados tem que ser entendida por esse aporte, por esse rapport, que é os dados podem estar, diferente de todos nós, né? Eles podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Eles têm essa capacidade da ubiquidade, né? O que eu quero dizer é, talvez a gente tenha uma inadequação dos instrumentos se a gente pensar que os dados são elementos físicos. Vamos lá. Ou seja, é possível que os dados desse cidadão, né, ou os nossos dados do Facebook, né, quantas coisas eu compartilho, quantos likes eu dou e tal, essa informação, teoricamente, pode estar na sede do Facebook, armazenada lá no lugar do controle de dados, pode estar também aqui no Brasil, enfim, armazenada, né, de um outro modo, e pode estar num terceiro país também. Nada impede. Mas quando a gente fala de cooperação jurídica internacional, a gente fala de limitações dos estados e da necessidade deles cooperarem. Então, se existe um cidadão que o Brasil quer processar e julgar criminalmente nos Estados Unidos, existe um procedimento de cooperação jurídica internacional para trazê-lo para o Brasil, fisicamente. Seria a extradição. Se existe, lá sei eu, o professor Vladimir vai ter exemplos melhores, né? Mas se existe, lá sei eu, uma arma, né, um elemento físico, concretamente físico, no exterior, que eu queira trazer para o Brasil por algum motivo e tal. Todos esses exemplos são para a gente repisar a ideia de que quando a gente fala de dados, é preciso que a gente tenha uma outra dinâmica. Que a dinâmica da cooperação jurídica internacional clássica talvez não seja a melhor. Por que eu digo isso? Porque os fatos, de algum modo, precedem a regulamentação sempre, né? Então, por mais que a gente não tenha em vigor uma lei geral de proteção de dados, a gente faz transferência, né? A gente atua no mundo, o Brasil não é uma ilha no mundo, então a gente tem o fluxo da transferência internacional de dados acontecendo. O Marco Civil da Internet tentou iniciar essa regulamentação, me parece. Mas mesmo antes do Marco Civil da Internet, como eu já vinha dizendo, os acordos de cooperação jurídica internacional, os bilaterais e os multilaterais, já serviam para a troca de dados e de elementos físicos. Já serviam, quero dizer, já se prestavam a. Não sei se são os instrumentos mais adequados. Não sei se o instrumento mais adequado para promover a transferência internacional de dados é o mesmo instrumento que a gente usa para transferência de elementos físicos, né? Então, vamos lá. O artigo 11 do Marco Civil da Internet, por exemplo, que é um instrumento que tem sido usado para lastrear, né, juridicamente essa transferência internacional de dados, tem sido lembrado ou chamado a essa regulamentação o artigo 11, parágrafo 2º, que eu vou me permitir ler aqui, do Marco Civil da Internet. Bom, o artigo 11 diz, no caput, em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção de dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Parece uma obviedade. Traz de novo o elemento territorial, né, em que um desses atos ocorra em território nacional.
vejamos que incongruência, né? Esses atos, eles ocorrem na nuvem, ou, enfim, num espaço que é etéreo, que não é vinculado necessariamente ao território, mas a nossa cabeça jurídica, né, funciona com materiais, né, com materialidade. Diz o parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro, ou que pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Aqui está o problema. Um pouco da solução e um pouco do problema. O segundo parágrafo desse artigo introduz um pouco essa ideia de não materialidade, né? E diz, olha, você está obrigado pela lei brasileira a, enfim, prestar contas em relação ao seu nível de proteção de dados pessoais, enfim, você vai ter que se conformar à regência da legislação brasileira, desde que pelo menos um integrante do grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. O que aconteceu a partir desse marco legal? Como disse o professor Vladimir, a gente vai interpretando, né, e promovendo, consolidando uma jurisprudência, talvez não a melhor, mas a partir do regramento que existe. O que se passou a fazer o que se passou a entender, ou como se passou a interpretar esse artigo. Começou-se a entender que, por exemplo, vamos pegar o Facebook, por exemplo, uma empresa com sede internacional, em que o controle dos dados esteja no exterior, desde que ela tenha uma sede, uma filial no Brasil, né, uma subsidiária, ou alguém do grupo econômico, é uma coisa bem lata, bem ampla, seria possível ao judiciário brasileiro, aos operadores, né, a dinâmica jurídica de prestação de contas, que o judiciário, o Ministério Público, pudesse, né, por meio do judiciário, interpelar esta empresa do grupo econômico, solicitando os dados que eventualmente estejam com o controlador. O que aconteceu? O que acontece? Quando esses dados estão, por exemplo, nos Estados Unidos, o que as empresas alegam é que a lei norte-americana, principalmente o storage, o SCA, né? Que agora eu não me lembro exatamente, Stored Communications Act, proíbe as empresas de fornecerem certo conteúdo de dados pessoais. Como disse o professor Vladimir, esses dados têm níveis de proteção diferentes. É importante que tenha níveis de proteção suficientes, né? E então alega-se que fornecer esse conteúdo violaria a legislação norte-americana. Veja que interessante. Nós temos aqui classicamente um problema de direito internacional privado. Temos um problema de conflito de leis, temos um problema de conflito de jurisdição. Será que a gente pode, será que ainda vale, será que ainda cabe a gente usar os instrumentos clássicos de cooperação para essa situação que não é física? Então, esse foi o primeiro problema que a gente teve no judiciário, enfim, alguns juízes se valendo desse expediente, agravando, apimentando esse expediente com determinações de multas, se a empresa não cumprisse, né? Ou mesmo de, né, ameaças de prisão para os CEOs daqui do Brasil, né? Claro, né? Porque só o que faltava era ameaçar de prisão o CEO de lá. E isso gerou um desconforto enorme nesse âmbito, um descontentamento, vamos dizer, desse mercado, né? dessas empresas em relação à transferência internacional de dados, ao quanto elas estariam obrigadas. Então, passou-se a construir, quer dizer, essas empresas passaram a construir uma defesa que passava pela ideia de que o artigo 11, quando fala
em respeitadas a legislação brasileira, né, deverão obrigatoriamente respeitar a legislação brasileira e os direitos à privacidade, de que aqui o que se fala é a legislação material, né? E que, portanto, toda a questão de lei processual, de normativa processual para a obtenção desses dados, deveria seguir a normativa ou a dinâmica da cooperação jurídica internacional. Então, aqui está muito claro para a gente qual é a leitura que se faz desse artigo, está se fazendo em resposta ao comportamento do judiciário, né? O que está se dizendo é preciso tratar os dados como um elemento físico. E como todo aluno de direito internacional privado tem que saber, né? Lei material não é lei processual, né? Questão de lei aplicável não é a mesma de conflito de jurisdição. Você teria aqui um regramento para a lei material, mas não um regramento para a cooperação jurídica internacional. Está dito isso nesse artigo? Não. Está dito o contrário? Também acho que não. Então, eu acho realmente que é uma questão de construção interpretativa e da jurisprudência. Parou por aqui o problema? Também não. O que aconteceu? A LGPD sinalizou um pouco melhor a questão da transferência internacional de dados e da necessidade de cooperação jurídica internacional. E aí trouxe no seu artigo 33 a ideia de que, e aí eu também vou me permitir ler aqui o artigo rapidinho. Trouxe no artigo 33 a ideia de que a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos, ou seja, transferência internacional somente é permitida nos seguintes casos. Países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado, aquilo que o professor Vladimir já levantou, quando o controlador oferecer e comprovar as garantias também em relação ao nível de proteção. Mas, no inciso 3º, que eu vou passar logo aqui, quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. Então, aqui a LGPD parece sinalizar o inverso do que o artigo 11 do Marco Civil da Internet aponta. Aqui parece que está clara a ideia de territorialidade. Você está falando em cooperação jurídica internacional e, portanto, a jurisdição brasileira não vai ser capaz sozinha de ter acesso a esses dados. Você não vai poder obrigar a empresa do grupo econômico aqui a entregar esses dados. Você vai ter que utilizar a cooperação jurídica internacional. Que instrumentos são esses que estão previstos aqui? A gente pode entender instrumentos como as normativas, né, as convenções bilaterais ou multilaterais, ou os próprios mecanismos de cooperação, né, a carta rogatória ou auxílio direto. Falar em carta rogatória para transferência internacional de dados em persecução, em uma hipótese de persecução criminal, por exemplo, chega, eu acho, que a causar urticária, né, pelo menos nos órgãos de persecução. São instrumentos incompatíveis. A investigação criminal, o ritmo da investigação criminal, a característica não física dos dados, faz com que quase que soe atentatória à lógica você falar em carta rogatória, aquele instrumento que, se for passivo aqui no Brasil, né, se vier para ser cumprido no Brasil, tem que passar pelo STJ. Então, para obtenção de prova, veja só, você ia levar, sei lá, 1 ano e meio para conseguir um exequatur nessa carta rogatória. Claramente, isso não é adequado ao trâmite, à velocidade que essas investigações demandam. Então, muito se diz que o artigo 33, inciso 3º, teria invocado inadequadamente a ideia da cooperação jurídica internacional. Eu vou fazer aqui uma defesa. Eu acho que não é inadequado. Eu acho que essas são opções, são alternativas todas legítimas. Mas isso só eu acho. Por quê? Em função desse conflito quase político
que tem se estabelecido, né, com várias determinações de prisão, ordem de prisão, multas de grandes empresas. O problema eu vejo aqui entre os participantes, o Dr. Lucas, meu amigo, meu colega advogado, ele é advogado da WhatsApp, então ele pode depois contar vários casos desses para nós aqui. Enfim, em função desse desconforto dessas empresas que têm sede, principalmente nos Estados Unidos, que entendem que a norma norte-americana as impede de fornecer esse conteúdo. E elas estavam aqui judicialmente sendo compelidas a fornecê-las sem o trâmite da cooperação jurídica internacional, baseados unicamente naquela ideia do artigo 11, que faz com que o juiz entenda, o judiciário entenda que pode provocar a empresa do grupo econômico aqui no Brasil. O que aconteceu foi que essas empresas propuseram uma ação direta de constitucionalidade, a famosa ADC 51, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que agora, em fevereiro, se não me engano, o professor Vladimir, inclusive, participou da audiência pública. A audiência pública foi um elemento muito pedagógico e ilustrativo dessa divergência. O que pretendia a ADC? A ADC 51, o pleito inicial, era de que se declarasse a constitucionalidade dos dispositivos de cooperação jurídica internacional, principalmente o Acordo Bilateral Brasil-Estados Unidos em matéria de cooperação penal, o EMILAT, com os Estados Unidos, para que se estabelecesse que esse seria o mecanismo adequado para a transferência internacional de dados. É uma ADC muito sui generis, porque ela é quase como uma ADC para dizer que o outro dispositivo é inconstitucional, né? É quase uma ADC cuja proposta é estabelecer um único meio de cooperação jurídica, ou um único meio de obtenção de dados internacionais, um único caminho para essa transferência de dados internacionais, que seria transferência internacional de dados, né? Que seria o auxílio direto ou a carta rogatória, né? A cooperação jurídica internacional. Seria, de um modo enviesado, estabelecer uma interpretação para o artigo 11 que fosse uma interpretação pura e simplesmente pela lei aplicável e que fechasse a porta da obtenção de dados aqui no Brasil. Forçando, né, o grupo econômico, a empresa do grupo econômico aqui no Brasil. Aí vocês vão me dizer, mas bom, não é possível que seja um problema que só a gente tenha passado, né? Não é possível que os outros países não tenham experimentado essa mesma angústia. E se experimentaram, o que fizeram, né? Como resolveram? Especificamente no caso dos Estados Unidos, eu acho que vale a pena a gente analisar a legislação. Nos Estados Unidos também aconteceu alguma coisa muito parecida com o que ocasionou aqui a ADC 51. Também tivemos ordens judiciais, também ocorreram determinações judiciais que foram entendidas como violadoras da territorialidade, ou seja, juízes norte-americanos determinando que empresas multinacionais que tivessem simplesmente uma filial nos Estados Unidos fornecessem dados pessoais, compelindo simplesmente a filial. Então, o caso famoso, talvez o mais famoso, seja o caso Nova Escócia, Banco Nova Escócia, nos Estados Unidos, em que o judiciário norte-americano, querendo acesso a informações que alegadamente se encontravam armazenadas no exterior, simplesmente acionaram a subsidiária
com sede, né, nos Estados Unidos, né, localizada nos Estados Unidos, para que fornecesse essa informação. Isso ficou consagrado, né, como um modo de proceder que se chama supina Nova Escócia, e que muitos entendem que viola os princípios de direito internacional privado no que importa a limitação da jurisdição. Eu confesso que faz algum sentido, né? Mas o que os Estados Unidos fizeram em matéria de informações e dados eletrônicos foi ir um passo além. Diante dessa celeuma criada por esse questionamento, principalmente da academia, sobre a legitimidade dessas ações que, de algum modo, têm um efeito extraterritorial, os Estados Unidos decidiram por uma legislação que contornasse esse problema. Veja, só para pontuar mais uma vez qual seria o problema. Se é que existe esse problema. Quando a gente fala em extraterritorialidade, a gente está de novo trazendo os elementos clássicos do direito internacional, que são os elementos físicos, né? Se a gente fala que os dados, uma ordem, né, uma determinação judicial para obtenção de dados, fere a princípios de jurisdição e de territorialidade, jurisdição seriam ordens extrajudiciais ou extraterritoriais, a gente está, de novo, equiparando esses dados eletrônicos a elementos físicos. Mas muito que bem, talvez não exista modo melhor de fazer. Talvez seja uma limitação mesmo, né, da ciência do direito. Mas o que os Estados Unidos fizeram foi alguma coisa que parece mais sagaz, vamos dizer assim, uma saída talvez mais, não sei se mais legítima, mas mais efetiva. Pela produção de uma normativa que se chama Cloud Act, né, que seria uma norma sobre esse armazenamento e conteúdo de dados, os Estados Unidos estabeleceram que todas as empresas americanas, né, todo mundo que estiver nos Estados Unidos é obrigado, e eu estou aqui traduzindo muito a grosso modo, é obrigado a ter também um backup, um armazenamento desse conteúdo eletrônico, né, de informações de dados. Ou seja, não vai ser mais possível alegar que o controlador encontra-se fora da jurisdição e que, portanto, o controlador, né, o Facebook, tem que obedecer à legislação do país X e não pode ofertar esse dado. Com essa obrigação, o que acontece é que todas as empresas operando nos Estados Unidos têm que obedecer à legislação, a esse Cloud Act, e, portanto, têm que ter esses dados acessíveis por determinação de qualquer juiz norte-americano. Que parece um pouco, se a gente tiver alguma criatividade, parece um pouco com o que diz o artigo 11 do Marco Civil da Internet. Diz que as empresas aqui precisam obedecer à legislação brasileira. A gente só não definiu muito bem o que isso quer dizer, conteúdo do que é obedecer à legislação brasileira. Nesse sentido, é preciso que a gente entenda também que a cooperação jurídica internacional em matéria de transferência internacional de dados precisa ser mais ágil, precisa ser mais dinâmica do que a cooperação jurídica internacional para, por exemplo, transferência de pessoas, né? Entrega de pessoas para extradição ou cumprimento de pena. E os Estados Unidos tornaram essa lógica do Cloud Act, formataram essa lógica para
utilizar também em acordos bilaterais. Então, a ideia é que, muito proximamente, você tenha um acordo específico, um regramento específico para transferência internacional de dados que vai fugir ao EMILAT, a regra geral do EMILAT. Isso se o Brasil celebrar esse acordo com os Estados Unidos, não sei que autoridade celebraria, enfim, não sei há quantos isso anda no executivo. Até onde eu sei, o Cloud Act foi celebrado só com o Reino Unido, até agora. Mas a ideia, segundo a gente pode inferir, né, dos documentos oficiais norte-americanos, é que seja um acordo bilateral modelo, como foi o EMILAT, e que seja celebrado mundo afora. E que já implique uma facilitação dessa transferência. É quase que uma desfiguração do elemento físico e uma desnaturação da jurisdição, se é que a gente pode falar nisso. É a ideia de que, como vamos dizer, uma consequência da concepção de que, como esses elementos não são materiais, talvez não faça sentido chamar para o regramento dessa transferência os institutos clássicos de direito internacional privado e de cooperação jurídica internacional. A DC 51, como ficou então? A DC 51, que teve grandes participação de ilustres juristas, como o professor Rezec, por exemplo, ficou um pouco nesse conflito entre determinar que a única via de transferência internacional de dados é a via da cooperação jurídica internacional clássica, determinar que existem as duas possibilidades, né? É possível, numa formatação X, aplicação pelo judiciário do artigo 11, invocando aqui a obrigação do grupo econômico, da empresa do grupo econômico fornecer os dados que supostamente estariam armazenados no exterior. E talvez uma outra via que seria a via ainda a ser efetuada pela normativa que se discute hoje no parlamento, na comissão da qual o professor Vladimir faz parte. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Porque eu acho não, até... Pode continuar, Maria Rosa. Ok. Porque eu acho até que eu preferiria agora que as perguntas aparecessem. Acho que, não sei se tem algum elemento que possa ser mais explorado, mas eu acho que a controvérsia da transferência internacional de dados está mais ou menos posta nesse sentido, no que consta da ADC 51. Quer dizer, é constitucional, é legal se valer do expediente do artigo 11 e vamos dizer, desinternacionalizar o problema, dado que o que se busca é um elemento que não é físico, ou isso feriria a Constituição, porque lá na Constituição está dito que a Carta Rogatória é um instrumento de cooperação jurídica internacional. Então, me parece que tem uma falha de interpretação, né? Quando a gente descarta outras possibilidades de cooperação, sequer o auxílio direto está na Constituição e a gente e o Estado brasileiro não entendeu que ele era inconstitucional por causa disso. Então, não me parece que a Constituição diga que toda e qualquer comunicação, toda e qualquer situação que traga um elemento de extraneidade ou extraterritorialidade necessite obrigatoriamente ser feita pelo judiciário por cooperação jurídica internacional.
Mas o problema aqui seria, então, definir quais são os limites. Definir exatamente o que o artigo 11 diz, qual a limitação da sua abrangência, porque, de fato, a gente pode ter um problema, sim. A gente pode estar numa situação em que o armazenamento do dado esteja num país que, pela lei daquela jurisdição, aquele dado não pode ser compartilhado. Até como o professor Vladimir disse, talvez não possa ser compartilhado pelo baixo nível de proteção de dados do outro país. E aí a gente estaria talvez violando, inclusive, convenções, né, internacionais, não só a lei doméstica daquele estado, do estado onde do estado do controlador dos dados. Enfim, acho que está posta aqui a divergência, ou, vamos dizer, o conflito de interpretações. Não me parece que haja uma solução única e não me parece que essa solução esteja nem perto de ser pacificamente alcançada. O conflito ainda é grande, as empresas reclamam muito. A introdução da lógica do sistema norte-americano, que é obrigar as empresas a sempre ter um backup, é um custo também que é preciso avaliar, né? Isso demandaria, penso eu, um interregno para adaptação, para adequação. Não sei se faz, enfim, sentido, não posso dizer se isso é um custo operacional extraordinário. Até gostaria de ouvir os colegas que estão do outro lado, né, que advogam para Facebook, WhatsApp, e talvez tenham uma outra perspectiva. Mas, por mais que eu seja uma enorme defensora da cooperação jurídica internacional, às vezes o problema pode não demandar a solução por esse mecanismo. Acho que era isso. Podemos abrir para perguntas? Perfeito, Maria Rosa. Antes de abrir para perguntas, só fazer um rápido comentário, em especial em relação a essa ADC 51, a qual eu tenho acompanhado bastante proximamente. Aquela audiência pública, eu assisti ela com muita calma, fazendo todas as anotações direitinho, de todos os lados. Estava até lendo aqui algumas das anotações que eu fiz para lembrar um pouquinho. Assim, você trabalhou no DRCI bastante tempo, eu trabalhei no DRCI bastante tempo, e existe um fato. O fato é que a cooperação jurídica internacional para obtenção de dados, em especial aí do Facebook e outros, é absolutamente inefetiva. Assim, a gente tem números estatísticas que mostram, salvo engano, não estou com o número aqui agora, mas que 80% pelo menos dos pedidos eles não são respondidos de forma adequada, por vários motivos. E quando o são, a demora é imensa, assim, muita. Então, para o processo brasileiro de investigação, olha o meu cachorro querendo participar da aula aqui, para a investigação brasileira isso acaba não sendo efetivo. Então, a gente realmente tem que achar alguma solução. A gente está falando, às vezes, de dados coletados no Brasil sobre pessoas brasileiras utilizadas no Brasil. Então, a gente tem que, será que para isso a gente precisa da cooperação jurídica internacional de fato? Eu não tenho dúvida que se for de pessoas, de dados coletados no exterior, a gente precisaria da cooperação jurídica internacional. Mas para os dados coletados aqui no Brasil, de pessoas brasileiras, para conteúdo aqui no Brasil, será que a gente precisa de fato da cooperação jurídica internacional? Essa é a primeira questão. Daí, a gente sabe que o Facebook, o WhatsApp, se eu não me engano, os dados eles estão armazenados, grande parte dos dados está armazenados na Irlanda, né? Então, o acesso a esses dados na Irlanda tem alguma proteção do governo irlandês também? A gente começa a fazer uma série de
tem uma série de problemas. Então, de repente, a gente não quer passar os dados, a gente pode armazenar esses dados num país que tem uma proteção aos dados muito forte e pode ser a própria empresa pode alegar, bom, os meus dados estão no país X, eu não tenho como ter acesso. Então, são questões que a gente tem que discutir, de fato. Eu entendo todos os lados, eu entendo o lado do Facebook. E assim, eu conversei bastante com os advogados do Facebook, uma época a gente fez alguns seminários na Polícia Federal, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro, em relação a essa questão. Assim, eles foram muito claros para mim e é compreensível. A questão é, nós temos que escolher entre respeitar a lei norte-americana e respeitar a lei brasileira. A lei norte-americana diz que nós não podemos fornecer os dados. A lei brasileira diz que, uma vez tendo a subsidiária, alguma coisa que eu sou obrigado a dar os dados, eu tenho que escolher. E do ponto de vista negocial, talvez seja melhor respeitar a lei americana. Isso foi me dito, assim, expressamente, durante um desses seminários. Então, é uma questão que a gente tem que realmente avaliar. A lei brasileira, o Marco Civil da Internet, ele está certo? Não sei se ele está certo, não estou entrando nesse mérito. Eu sei que ele existe, eu sei que está escrito daquela forma, eu sei que foi a vontade do Legislativo e depois o Executivo acabou concordando. Então, de fato, é o que nós temos. E volto a falar, os dados estatísticos da cooperação jurídica internacional relacionada a essa questão para obter dados desses provedores no exterior, ela é muito, muito, muito inefetiva. E quando temos resposta, a resposta ela demora muito tempo. Então, qual que é a solução? A gente tem que encontrar uma solução em relação a essa questão que possa atender a todas as partes. As empresas que possam respeitar a legislação americana, possam proteger os dados dos seus clientes, estou plenamente de acordo. Por outro lado, também temos que respeitar as autoridades brasileiras, os processos brasileiros e ter alguma efetividade em relação a essas questões. Só esse comentário que eu queria fazer. Eu sei que... Vamos lá. Posso só porque... Desculpa, Vladimir. Vai lá. Eu achei muito interessantes as observações de Maria Rosa e com as complementações que você fez agora. Maria Rosa trouxe o tema da DC 51 e a minha perplexidade em relação a essa temática é a mesma que ela apontou e que você reforçou agora. E para quem não pegou a ideia, é o seguinte, a ação declaratória de constitucionalidade pretende dizer que quando o Ministério Público ou a polícia precisam obter dados de investigados relacionados à utilização da internet ou de aplicativos de internet, deve sempre usar o MLAT, Brasil e Estados Unidos. Saad trouxe o nome do país que desapareceu dessas discussões, que é o nome da Irlanda, né? Porque muitas das empresas de internet que operam no Brasil, eu vou citar aqui o Twitter, por exemplo, né? Se vocês olharem lá nos termos de privacidade de uso e privacidade, política de uso, né? Ou política de privacidade do Twitter, vocês vão ler que os dados dos usuários do Twitter, todos nós, eu inclusive, que não moramos nos Estados Unidos, são mantidos onde? Na Irlanda. Na República da Irlanda. Ora, se estão na República da Irlanda, como estão os do Facebook e de outras empresas de internet, por que nós, do Ministério Público, por que vocês da Polícia Federal, SAID, ou a AGU, Maria Rosa, precisa usar um tratado do Brasil com os Estados Unidos para obter esses dados? Essa é a primeira pergunta. Na verdade, tem um anterior que Maria Rosa fez. Se esses dados, de fato, estão no exterior. Se de fato eles estão no exterior. Por que se de fato eles estão no exterior? Porque quando nós discutimos esse tema aqui, nós não podemos perder de vista, em linha com o artigo 11 do Marco Civil da Internet, que esses dados normalmente, nem sempre, claro, normalmente são de brasileiros falando em português sobre eventos ocorridos no Brasil em aplicativos que foram baixados de IPs brasileiros e que estão sendo usados
na jurisdição brasileira vinculados a linhas telefônicas brasileiras. Ok? Bom, aí a empresa, quando acontece um crime nesse diálogo, um crime qualquer, as operadoras dizem, as empresas de provedores de aplicações de internet dizem: nós não podemos entregar os dados porque nós não estamos sujeitos à jurisdição brasileira. Mas espera aí, esses dados estavam onde? Quando eles foram coletados? Eles estavam no Brasil. Como é que eles foram removidos para outra jurisdição? Quem autorizou a remoção deles para outra jurisdição? Quando o indivíduo lá assinou, clicou em algum botão lá da política de privacidade, ele autorizou que os dados deles fossem removidos para o exterior. Autorizou mesmo, essa autorização é consciente, e essa autorização, que vem após uma coleta no Brasil, exige que esse mesmo Estado, o Estado brasileiro agora, tenha que lançar mão de mecanismo de cooperação internacional, com as dificuldades todas que a Maria Rosa já apontou. Isso tudo me deixa um pouco perplexo. Aliás, é preciso lembrar que esses dados, nem se pode dizer se eles estão aqui ou ali. Ela tocou nesse ponto. Né? Existe o mecanismo das Content Delivery Networks, as redes de distribuição de dados, que podem armazenar esses dados em diversos lugares do planeta, desde que essas empresas provedoras de acesso ou de aplicações de internet resolvam utilizar esse mecanismo de armazenamento de dados. Então, eles não estarão, de fato, aqui, ali ou acolá. Eles estarão no ciberespaço, que hoje a gente chama de nuvem, né? O que a gente chama de nuvem é o conceito do ciberespaço. O que é o ciberespaço? Este lugar onde todos nós interagimos. Um novo lugar que talvez exija, como Maria Rosa disse, novas regras para proteção de direitos e novas regras para a reação do Estado. E, de fato, o Estado não pode ficar manietado, porque o Estado tem obrigações internacionais. Obrigações internacionais para adimplir em torno da proteção dos direitos dos cidadãos, dos seus cidadãos e de estrangeiros que aqui estejam. Então, não se trata apenas de discutir deveres da empresa A ou B ou C, que alegam, e algumas vezes não é verdade, que a preocupação delas é com a privacidade. E não é verdade, muitas vezes, nem em todos os casos, muitas vezes não é verdade, porque esses dados, nossos dados, são comercializados. Ou vocês acham que nós usamos essas redes sociais de graça? Nós usamos de graça? Não, nós não usamos de graça. Nós usamos pagando. Pagando com o quê? Com os nossos dados. Nós pagamos os serviços com os nossos dados. Então, não é bem verdade que a preocupação seja com a proteção de dados. Não é bem verdade. Até porque muitas dessas empresas operam em países que são ditaduras, como a China. Né? Operam em países que violam corriqueiramente os direitos dos seus cidadãos. E não é bem esse o padrão que nós vemos no tratamento das empresas. Né? Tem várias obras sobre isso agora, né? Se vocês veem aqui. Empresas e direitos humanos. Né? Tem um tratado sendo discutido agora sobre a questão das empresas, atividade das empresas nas suas cadeias produtivas globais ou na sua atividade aqui ou ali, como violadoras de direitos humanos. As empresas são violadoras de direitos humanos também, não é só o Estado. Então, coloquemos esse debate como ele deve ser, para que não fique parecendo que o Estado quer invadir a privacidade dos cidadãos e notem, a atuação do Estado aqui é mediada por uma decisão judicial que nos Estados de Direito será tomada de acordo com o devido processo legal e apenas em situações muito graves de persecução de tráfico humano, tráfico de drogas, ou corrupção, ou lavagem de dinheiro, ou financiamento do terrorismo. Então, nós precisamos criar talvez uma regra uniforme e o caminho que nós estamos seguindo para isso, Maria Rosa também trouxe isso muito claramente, um caminho de facilitação do acesso. O Cloud Act já é uma concretização de uma facilitação do acesso a dados. Do mesmo modo, o e-evidence, o modelo e-evidence da União Europeia ou do Conselho da Europa, no âmbito do segundo protocolo da Convenção de Budapeste, existe em discussão para complementar a Convenção de Budapeste, que vai fazer 20 anos, ano que vem, faz 20 anos, a Convenção de Budapeste. Precisa de um protocolo para atualizá-la. Esse protocolo é o protocolo de computação na nuvem. E esse protocolo de computação na nuvem para acesso a provas digitais poderá permitir, diante dessa lógica de acesso
transnacional de provas, que autoridades de um país acessem diretamente dados coletados e mantidos por provedores que têm sua sede ou seu QG em outros países, como, por exemplo, a Irlanda, que está sujeita ao GDPR. Então, esse ambiente ele mudará. E tem mudado, o ADC 51 é um bom espaço para a discussão disso. O STF tem que ter muita cautela ao discutir isso, porque tem que estar antenado com o que vai acontecer na Europa e nos Estados Unidos também, e com o que eu acabei não dizendo na minha exposição, que diz com a necessidade de que este nível de proteção adequada seja assegurado, inclusive, contra o Estado, para que, quando os dados forem transferidos entre empresas, notem, entre empresas, do mesmo grupo, às vezes, Facebook Ireland e Facebook Inc. Incorporated, nos Estados Unidos, essa proteção não seja diminuída, restringida ou abalada pela atuação do Estado. O que derrubou o escudo chamado Privacy Shield entre a União Europeia e os Estados Unidos, que permitia que as empresas, notem, transferissem internacionalmente dados, foi a atuação criminal dos Estados Unidos, a atuação da persecução criminal dos Estados Unidos no cumprimento de uma lei chamada FISA, que é uma lei de inteligência que é utilizada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, que alguns dizem que significa No Such Agency, que não existe uma agência como esta, é tão sigilosa tudo lá que eles brincam com o nome. E a NSA usaria a Diretoria de Inteligência dos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos usariam essa lei para ter acesso a dados de estrangeiros que seriam suspeitos de atuação contra interesses dos Estados Unidos. Logo, dados de cidadãos europeus transferidos pelo Facebook para a Califórnia estariam sujeitos a essa devassa pela FISA, que tem lá uma autorização judicial, mas o nível de proteção não é o mesmo nível de proteção que se dá na Europa. Lembrem daquele quadro que eu pus antes. Né? E isso leva a quê? Levou aqui um cidadão europeu chamado Maximilian Schrems, é um cidadão austríaco que tem uma ONG chamada NOIB, Know Your Business, que é uma ONG de proteção de dados. Entrou com um processo contra, na verdade não contra, mas um processo para a proteção dos dados dele próprio, Maximilian, na Autoridade de Proteção de Dados da Irlanda. E aí houve uma consulta ao sistema europeu, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, para aquele sistema de reenvio, a professora Maria Rosa pode explicar aí que é um sistema de direito nacional privado, que ela conhece muito bem. E aí o Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Schrems II, agora, em julho, dia 16 de julho, decidiu que o Privacy Shield cairia, como caiu o Safe Harbor. E por que caiu o Safe Harbor e por que caiu o Privacy Shield? Porque esses órgãos de persecução criminal dos Estados Unidos estavam dispensando cooperação internacional para acessar diretamente esses dados sem o nível de proteção adequado. Então, com Cloud Act, sem Cloud Act, com Marco Civil ou sem Marco Civil, com Lei Geral de Proteção de Dados ou sem ele, nós continuaremos girando em torno dessa discussão sobre se o Brasil tem ou não jurisdição e se essas empresas estão sujeitas à nossa jurisdição e o que acontece em função disso. E para finalizar, finalizando, que eu já falei muito, recentemente, agora, o STJ decidiu no recurso especial 1853-1580, que era da relatoria do ministro Naif Cordeiro, que é professor desta casa, mas que passou a relatoria do ministro Dantas Ribeiro. Neste julgado, o STJ decidiu que essas empresas estariam sujeitas a pagamento de multas atraentes, inclusive para execução direta, quando descumprem ordens de autoridades judiciárias brasileiras quando determinam a obtenção desses dados. Então, estamos caminhando aí para um cenário, creio, de fazer valer a jurisdição brasileira pelos critérios usuais que estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LIC, e que resultam da experiência internacional que está se desenvolvendo tanto na União Europeia quanto no Conselho da Europa e em outros ambientes normativos internacionais. Vladimir,
Perfeito. Já passando a palavra a Maria Rosa, só quero falar uma coisa bem rápida. Como a nossa aula estava prevista até às 11, mas como a discussão está boa, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso aqui, eu tenho uma outra reunião em 3 minutos, às 11h10. Então, eu vou pedir para a Anne coordenar aí com vocês esse debate e pedir desculpa a todos, em especial Vladimir, Maria Rosa, parabenizar vocês aí mais uma vez pelas brilhantes exposições e até mais. Obrigado, Sade. Boa Obrigada, Sade. Boa reunião. Bom, infelizmente o Sade teve que sair porque eu ia brincar com ele com a questão de que como nós dois fomos diretores, depois que a gente sai a gente pode falar. Mas é curiosíssimo que o Sade seja a pessoa a apontar que o mecanismo é ineficiente, porque, né, obviamente, ele conhece melhor do que ninguém. Mas eu repito, não é que o mecanismo seja ineficiente, é que a lógica não pode ser a mesma, né? E eu volto a dizer, como eu já disse, o auxílio direto já foi um avanço, já é um instrumento muito mais rápido do que a carta rogatória, muito mais célere e eficiente. Então, enfim, mas só para dizer que eu não falo nem pela AGU, nem pelo DRCI, né? A gente fala aqui com liberdade de cátedra. Mas o que eu queria agregar a isso que o professor Vladimir falou é uma outra pitada, uma outra controvérsia que a gente precisa analisar também, que é o seguinte: se alega que nesse conflito de jurisdição, né, se existe um conflito de jurisdição, se os dados têm esse elemento material que estariam armazenados unicamente no exterior, mesmo que coletados aqui, enfim, se tem essa questão ou não, a instrumentalidade da cooperação jurídica internacional talvez nem favoreça as empresas. Então, parece até um pouco incongruente que as empresas reivindiquem que para essa coleta, né, se é que a gente pode usar coleta, para essa transmissão de dados, só seria constitucional usar o mecanismo da cooperação jurídica internacional, no caso, o auxílio direto, porque o auxílio direto é um mecanismo que obsta o acesso da defesa. Ele é muito mais limitado do que um processo judicial nacional. Quer dizer, uma determinação aqui, do juiz aqui, como disse o professor Vladimir, tem ampla defesa, contraditório, acesso a toda a documentação, né, do inquérito pelo acusado. No mecanismo da cooperação jurídica internacional, a porta é fechada à defesa. E a gente sabe disso, infelizmente, o professor Saad saiu, mas enfim, esse é um fato. A cooperação jurídica internacional, principalmente com os Estados Unidos, e, portanto, principalmente no EMILAT, principalmente em relação a esse problema do Facebook e tal, e dessas empresas que, enfim, a gente teria que pedir para os Estados Unidos essas informações, o EMILAT expressamente veda o acesso à defesa. Então, assim, se a empresa alegar um problema de defesa, me parece que esse é um argumento falacioso. Acho que as possibilidades de defesa são muito maiores num processo puramente doméstico. Mas, enfim, acho que... e uma outra coisa que esqueci também, que o professor Vladimir tocou, que eu acho fundamental, que é a regulação do nível de proteção dos nossos dados ser feito hoje pelas empresas e não pelo Estado. Então, que segurança é essa em que a empresa decide, né? A empresa decide se ela vai usar o nível de proteção da Irlanda, dos Estados Unidos ou do Brasil para alegar, para se furtar a enviar um documento. A empresa decide o que é sigiloso, o que não é sigiloso. Não, eu acho que isso sim é um problema constitucional, né? A gente precisa de uma defesa dos dados que seja uma defesa estatal, né? O regramento, o mínimo de defesa, o compartilhamento, tudo isso tem que ser uma decisão estatal e não da empresa.
Não é um cliquezinho que a gente dá ali que vai legitimar que a empresa decida isso por nós. Acho que era isso. Eu já falei demais. Bem, só para... Se a Ana Carolina me permite, tem algumas perguntas aqui que seria bom nós respondermos. Tem uma pergunta de Sueli, outra de Nelson e mais uma de Isadora. Mas antes de responder, eu queria cumprimentar Carol Young, professora que está aí também, que também trabalhou no DRCI, Bárbara Lobato, que já vem nos acompanhando nas outras aulas, e a Márcia, que está de Lisboa. Não sei se tem mais alguém de outro lugar, mas também um abraço para a Márcia, que nos honra com a sua presença aí. Então, a pergunta de Sueli foi sobre o que é mesmo a transferência internacional de dados. Eu acho que essa altura, depois das falas de Saia e de Maria Rosa, já ficou bem claro, mas a transferência internacional de dados é tanto algo que interessa para as empresas quanto ao Estado, né? Então, haverá transferências tanto de Estado para Estado quanto de empresa a empresa. E as leis de proteção de dados normalmente se ocupam dessa proteção quando se trata da transferência entre empresas, mas também resvalam no tema da transferência entre Estados, e o artigo 33 da nossa lei, que Maria Rosa apontou, mostra bem isso, porque o artigo 33 cuida da cooperação jurídica, e isso incorpora a necessidade de acessarmos dados, sejam dados que são dos indivíduos relacionados ao processo, então dados das testemunhas que serão ouvidas transnacionalmente, mas também os dados desses que estavam discutindo agora há pouco, dados das provas, dados relativos a provas digitais ou provas digitalizadas de um crime comum, né? Então, são essas perspectivas da transferência de dados. Sueli fez uma outra pergunta sobre se o NPF e a APF podem fazer acordos operacionais com essas empresas estrangeiras ou que operam no Brasil, são multinacionais, para acesso a esses dados. Isso já aconteceu. A pergunta interessante e me permite lembrar de que isso já aconteceu, um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e o BlackBerry, na verdade entre a RIM, a Research in Motion, que era a empresa canadense que mantinha o BlackBerry, né? Vocês lembram do BlackBerry, aquele celular que era bem pretinho e tinha teclas bem miudinhas, e que tinha um sistema de comunicação mensageiro instantâneo antes de existir WhatsApp, não sei se já existia, mas era um tempo que não se usava, ou não existia ou não se usava. Então, os criminosos usavam muito o BlackBerry, o Message, para fazer atividades ilícitas. E aí a PF fez um acordo com essa empresa canadense para ter acesso direto aos dados, que eram exatamente os mesmos que estão em discussão agora. Eram dados de cidadãos brasileiros falando em português por esse mensageiro sobre fatos cometidos no Brasil, sobretudo o tráfico de drogas. E esse regime do BlackBerry com a Polícia Federal foi confirmado, foi chancelado, porque na época se tentou, eu lembro perfeitamente disso, porque eu estava na cooperação internacional do MPF, Lidiane e Juliana devem se lembrar disso também, trabalhávamos juntos. Na época se questionava muito judicialmente este acordo, dizendo-se que a Polícia Federal não pode obter esses dados assim, tem que usar a cooperação internacional, o Tratado Brasil-Canadá. E, no entanto, os tribunais, um depois do outro, acabaram dizendo que esse tipo de acesso era legítimo, dada a localização espacial dessas provas. A pergunta do Nelson é sobre a lei de lavagem de dinheiro. Depois, Maria Rosa pode comentar todas também. Sobre a lei de lavagem de dinheiro e sobre sigilo bancário. É uma pergunta muito interessante porque diz respeito à possibilidade ou não de dados bancários coletados pelo COAF, pelo Bacen, serem transferidos internacionalmente e vice-versa. Isso é essencial que aconteça para as finalidades de prevenção e repressão à lavagem de ativos no canal do Grupo de Egmont ou no canal das unidades de inteligência financeira. Então, o COAF com o FinCEN, ou com o TRACFIN, ou com o EMIROS, são as UIFs da Suíça, dos Estados Unidos, da França, por exemplo, trocam esses dados de pessoas que são suspeitas de práticas atípicas, economicamente consideradas atípicas, ou suspeitas para fins de lavagem de dinheiro e prevenção do terrorismo. Então, esses dados eles transitam nesses espaços
como transitam também os dados de comissões de valores imobiliários, SEC com a CVM, um exemplo é o caso Sadia Perdigão, transitam os dados entre as agências anticorrupção. Então, é importantíssimo que esse fluxo seja assegurado e sempre esses acordos terão regras sobre proteção de dados, sobre manutenção do mesmo nível de proteção. Os dados só vêm se o mesmo nível de proteção é assegurado e, mais importante, os dados só são empregados na finalidade declarada. Eles não podem ser empregados para outra finalidade. E aí é um espaço de interseção muito interessante entre a cooperação jurídica internacional e as leis de proteção de dados, que é, para essas, o princípio da finalidade específica e para a cooperação internacional, para aquela, o princípio da especialidade, que é também um princípio finalístico de restrição do uso. Então, tanto numa quanto na outra, haverá restrições de uso relacionadas aos fins da coleta ou os fins da entrega da prova, né? Para a proteção desses mesmos dados. E a última pergunta foi da Isadora, acho que é mais uma pergunta própria para Maria Rosa responder, sobre como advogar nesse cenário. E Maria Rosa pode começar respondendo essa. Bom, primeiro eu vou aqui me valer do expediente bem lembrado de Vladimir. Eu não posso deixar de registrar aqui a presença da professora Carolina Yumi, não sabia que estava aqui. As minhas queridas amigas Carolina, Juliana, Cleide, Rafa, que está aqui, eu acho que Fabi também, enfim, Lucas, enfim, Luana. Muito bom vê-los todos aqui. Acho que o professor Vladimir respondeu brilhantemente, eu não teria nada a agregar. A pergunta da Isadora é como advogar, é isso, nessa área? Deixa eu achar aqui. Professor, pode falar. Não foi. Digite, Isadora. Olha, talvez a gente pudesse um dia fazer um chat entre os participantes, porque é o que eu estou dizendo, tem advogados aqui, célebres advogados dessas empresas. Talvez fosse interessante essa troca com os alunos. Como vocês avaliam o retrato do tema nas decisões brasileiras? Então, peraí. Como vocês avaliam o retrato do tema nas decisões brasileiras? Como advogar e legislar sobre um tema moderno com instrumentos clássicos, sem necessariamente incorrer em alterações legislativas ou constitucionais, já que isso levaria muito tempo? Ou essa seria a única solução? Eu acho que não tem uma solução fácil, não. Acho que, como eu disse, esse é um problema que não é só nosso, um problema diagnosticado no mundo todo. Isso aconteceu também com os Estados Unidos, né? O armazenamento, o controle dos dados estava na Irlanda, né? Isso foi alegado. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar nessa adequação dessa lógica numa normativa nova. Eu não entendo que nenhuma dessas já postas hoje dê conta satisfatoriamente da situação, nem o artigo 11, que de fato o artigo 11 não me parece muito claro. Enfim, vai ter que ter uma alteração legislativa, mas quero dizer que me parece que essa alteração já está em curso, essa legislação já está sendo discutida, que é aquela, me parece que é aquela que a gente fez referência no início do encontro aqui, que o professor Vladimir faz parte da comissão. Acho que ali está sendo discutida uma alternativa. Penso eu. Mas alguém, Anne? Bom, gente, por mim, eu só quero agradecer muito a parceria do professor Vladimir, sempre muito bom aprender com ele, dividir essa mesa. Muito obrigada, Anne, por tudo, né, pela logística, pelo apoio. É isso. Bom dia, pessoal. Também gostaria de agradecer a oportunidade, viu, Anne? Você que organiza o evento com o professor Saad. Então, parabéns a vocês. É a minha última participação nas aulas, mas continuo acompanhando aí até o final. E agradecer muitíssimo a Maria Rosa pelo que nos trouxe hoje. Foi muito instrutivo, muito interessante sempre
as suas contribuições, Maria Rosa, sempre muito precisa e muito atenta a essas novidades e inovações do direito, né? E agradecer também ao IDP e, mais uma vez, cumprimentar todos vocês que nos acompanham. Desculpem não ter saudado todos, né? Alguns eu conheço pessoalmente, outros só de nome, mas cumprimento todos e obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e pela gentileza. Eu que agradeço, professores, em nome de todo o IDP Online, pelas exposições brilhantes que foram feitas aqui hoje, por terem aceitado a contribuir com o nosso minicurso, né? E a todos que estão assistindo também e aos que vão assistir posteriormente. Também deixo agradecimento ao professor Saad, que precisou sair mais cedo, mas que foi quem é o idealizador desse minicurso junto com a gente. E antes de encerrar, eu queria deixar alguns informes aqui. Não deixem de seguir o IDP Online nas nossas redes sociais, compartilhem conosco suas impressões, falem o que estão achando dos minicursos que estão acompanhando e fiquem por dentro das nossas atividades, né? Será lançado um novo minicurso em breve e também estão acontecendo outros minicursos simultaneamente a esse. Nós nos vemos na próxima aula, que será no dia 28 de agosto, com o tema Tratados e Foros Internacionais, a ser ministrada pelos professores André Veras Guimarães e Camila Colares. Como informado anteriormente, essa aula está sendo gravada e logo mais vai ser disponibilizado um link na plataforma Canvas. Por hoje é só e muito obrigada a todas e todos.